muitas vezes a gente nem enxerga que precisa dessa restauração. Então a primeira coisa que nós queremos rogar ao Senhor é que o Senhor nos mostre a realidade de como nós estamos. Mostra o nosso coração, mostra as nossas intenções. Provoca em nós, Pai, esse desejo de buscar o Senhor, essa sede. Coloca em nós, Senhor, essa disposição para realmente nos entregarmos inteiros, colocar tudo nas suas mãos. Agora, Senhor, mais uma vez, fala conosco e nos dá o seu Espírito para que a gente se mova na direção daquilo que o Senhor está nos mostrando. Em nome de Jesus, amém. Convidar você para abrir a Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, no capítulo 7 de Romanos, Paulo se abre como... Bom, na verdade, a gente encontra na Bíblia os homens de Deus se abrindo, se mostrando, os homens de Deus não negando quem eles são, nem a sua humanidade, nem os seus defeitos e nada disso. A Bíblia é um livro que expõe a vida das pessoas. Eu tenho certeza que é por isso que quando Deus fala de juízo, ele fala da eternidade, ele diz assim, que lá no céu os livros se abrirão e aí vai ser mostrado aquilo que nós somos, tudo que foi feito, não vai ficar escondido nada do que homem nenhum fez. Mas aqui em Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele se mostra muito humano, e de certa forma isso aqui conforta o coração da gente, ao ver que alguém que Deus escolheu para escrever a sua palavra se mostra humano desse jeito. Capítulo 7, do verso 14 em diante, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele coloca dois termos: espiritual e carnal. Ele diz que o que é espiritual? A lei. A lei é espiritual. Ela é o reflexo do caráter de Deus, mas eu sou o quê? Sou carnal. Mais do que carnal, ele diz assim: vendido à escravidão do pecado. Eu sou escravo do pecado. É isso que ele está dizendo. E ele começa agora a descrever isso aqui com maiores detalhes. Eu tenho pregado durante muito tempo, costumo perguntar para as pessoas: quem gosta do que é bom? E aí todo mundo levanta a mão. E aí eu pergunto assim: e quem gosta de sorvete? E aí todo mundo levanta a mão. E eu digo: mas sorvete é bom? Aí o povo diz: não é bom, mas é bom. É ou não é? Ou seja, na verdade a gente não gosta do que é bom nada. A gente gosta do que não presta. Isso em qualquer situação da vida, não é só na comida, não. Na comida principalmente, né? O que tem mais gordura, o que tem mais açúcar, é dessas coisas que a gente gosta. Mas também em outras coisas da vida, na diversão, por exemplo. É por isso que a TV, a internet está cheio de audiência ou de acessos nas coisas que não prestam, porque o ser humano gosta do que não presta. Exatamente isso. O que não presta tem muita audiência e o que presta não tem audiência quase. Não tem muitos acessos. Se a gente fica estudando muito, por exemplo, como ter sucesso num blog,
você vai ver que quanto mais besteira, quanto mais coisa inútil, mais você vai ter. Bem que é dito que a palavra seria lançada por terra. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Bom, então nós gostamos do que não presta na diversão. E quando diz assim que nós somos vendidos à escravidão do pecado, é simples. A gente nasce nesse mundo pecadorzinho. Não é? Já gostando do que não presta. Você quer, eu vou dar uma receita para você. Como fazer o seu filho de 2 anos colocar o dedo na tomada? É simples. É só você mostrar a tomada e dizer assim, não põe o dedo ali. E ele vai botar o dedo ali. Certo? Então a gente nasce assim. É escravo do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou escravo do pecado. A lei espiritual, mas eu sou carnal. E ele dá esse nome para essa coisa de gostar do pecado, de carnal. Olha o que diz aqui em seguida. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio o jeito de agir. Paulo vai usar várias maneiras diferentes de dizer agora a mesma coisa. Ele diz assim, eu não entendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que prefiro. Aliás, eu faço o que eu detesto. Se enquadra nisso aqui? Consegue se ver nessa situação? Eu não consigo me entender, porque eu sei o que é certo, eu entendo que aquilo é certo, eu gostaria de fazer o que é certo, mas quando eu vejo, eu já fiz o que é errado. Eu sou assim, ele está dizendo. Ora, se faço o que não quero, consinto assim que a lei é boa. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então ele diz assim, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Opa, Paulo falou agora de uma segunda lei. Ele tinha falado de uma lei, não tinha? Qual é a primeira lei da qual ele falou? A lei espiritual. Que é qual lei? É a lei de Deus. A lei de Deus é espiritual. Agora ele está dizendo que dentro dele tem uma outra lei que o obriga a fazer o que não presta. Que lei é essa? Essa é a lei que ele chama de lei carnal. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, sabe, lá no meu coração, na minha mente, na minha consciência, eu tenho prazer na lei de Deus, que é espiritual. Mas nos meus membros, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Peraí, que lei é essa lei da minha mente? É a lei espiritual, a lei de Deus. Ele está dizendo, eu encontro uma outra lei nos meus membros, que é qual lei mesmo? A lei carnal. A lei carnal guerreia contra a lei de Deus, a lei espiritual, a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então essa lei carnal, ele chama também de lei do pecado. Então, a lei espiritual, a lei da minha mente é a lei de Deus. E a lei carnal, a lei do pecado que me obriga a pecar. Agora, o mais incrível é que Paulo pode repetir essa mesma coisa de diversos modos. Ele sempre vai dizer que toda vez que nele a lei de Deus se coloca diante da lei do pecado e a lei carnal, e elas lutam entre si, toda vez que isso acontece, quem perde? Quem perde? A lei de Deus perde. E quem ganha? A lei carnal ou a lei do pecado. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sou carnal,
vendido à escravidão do pecado. Eu sei o que é bom, mas faço o que é ruim. Existe uma guerra dentro de mim. Eu sei, eu desejo fazer o que é bom, eu quero fazer, eu almejo fazer. Quanto mais eu conheço, mais eu quero. Mas toda vez que a lei de Deus que está na minha mente luta contra a lei do pecado que está no meu corpo, a lei do pecado vence a lei de Deus e eu faço o que eu não quero fazer, eu faço o que eu detesto. E aí ele diz assim: desventurado homem que eu sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Coisa tremenda isso. Por que eu nasço pecador? É uma coisa terrível nascer pecador, né? E sabe que eu sou nascido nessa igreja? E eu sou nascido em berço adventista. Já falei para alguns de vocês aqui. Talvez o único entre vocês aqui, nascido em berço adventista. Porque eu nasci em São Paulo, no hospital adventista, e os bercinhos eram todos adventistas. Vocês não. Aliás, na época que eu nasci, era Casa de Saúde de Liberdade ainda, não era nem hospital adventista. Mas desde pequenininho, nascido num lar cristão, eu sempre ficava incomodado, eu ficava pensando assim: mas por que eu sou pecador? Por que eu tenho que nascer pecador? Foi o Adão que comeu o fruto proibido e eu que levo a culpa? É isso? Para nascer pecador já? Se eu nasci pecador, não fiz nada para isso? É justo isso? Não é justo, né? Aos olhos humanos, não é justo. Agora, tem um texto aqui na Bíblia, é o próprio Romanos. Se você voltar em uma página, duas, você vai ver aí. Capítulo 5, verso 12. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pensa numa coisa que soa injusta para a gente, não? Que é uma coisa mais injusta ainda. Vou te mostrar uma coisa mais injusta. É o que está no verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Uau. Isso é mais injusto ainda. Não é? Porque todos nascemos pecadores por descendência de Adão, mas por descendência de Cristo. Todos nós recebemos o perdão. E o nome disso é graça. O que é graça? Eu vou comparar a graça a uma cidade pequena de 1.000 habitantes, aonde as pessoas estão todas zeradas de dinheiro, foram à bancarrota, então o comércio não funciona, ela está acabada. Mas de repente um empresário rico decide que vai dar uma ajuda para aquela cidade. São quantos moradores, né? 1.000. E ele resolve deixar na porta de cada casa um cheque de $1.000. E ele faz isso. Para cada morador um cheque de $1.000. No outro dia, as pessoas começam a encontrar aquele cheque. Alguns, olhando aquele cheque, agradecem a Deus e vão para o supermercado para comprar comida. E o comércio começa a ser aquecido. Muitos outros olham para aquilo e dizem assim: isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, a massa e joga no lixo. E a graça é exatamente desse jeito. Ela é um crédito que Deus coloca na conta de todo ser humano por causa de Jesus. Um cheque que Ele coloca na mão de cada ser humano. A gente nasce pecador nesse mundo, mas Deus coloca um cheque na mão de cada ser humano. Só que tem muitos que não usam, não acreditam, não aceitam, porque só ter a graça não é o suficiente. Eu preciso fazer uso dela. Só que nessa situação, Paulo já tinha feito uso dela. E mesmo Paulo tomando posse
posse dessa graça, aceitando Jesus, mesmo Paulo tendo entregue o coração a Jesus, Paulo se encontra nessa situação de prisioneiro ainda do pecado. E a graça faz o quê? A graça faz com que, vamos pensar em termos de filho pródigo. Em termos de filho pródigo, o filho vai para ser livre, ele se afunda no pecado e ele volta para a casa do pai cheirando porco, sujo. E quando ele volta para casa, o pai coloca sobre ele, manda colocar o seu manto. Aquele manto é a justiça de Cristo que encobre todos os pecados e as sujeiras dele. Presta atenção. O pai, por acaso, diz assim: empregados, antes de colocarem o manto nele, filho, vai tomar um banho, tirar essa sujeira, vai ficar cheirosinho, é isso? Não. Então, assim que o filho volta para o pai e reconhece o seu erro, o pai coloca o seu manto e o cobre com a sua justiça. Pergunta agora: cada vez que o filho se rebelar contra o pai e pecar de novo, o que Deus faz? Deus tira de novo o manto, e depois bota de novo o manto, e tira de novo o manto, e depois bota de novo o manto? Como é que funciona esse negócio da graça? Sabe, a graça, ela é uma fonte, uma corrente, jorrando o tempo todo à nossa disposição. A gente só tem que ir lá e beber. Vamos lá para 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Vamos lá comigo? Aqui diz o seguinte: olha o capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse texto te anima ou te desanima? Anima ou desanima? Anima? Ele diz aqui que quem vive pecando é filho do diabo. Te anima ou te desanima? Desanima? Olha, a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei meio desanimado. Aí o capítulo 1, verso 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte de Deus nós temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse texto te anima ou te desanima? Desanima de novo, não é não? Se eu digo que eu ando com Ele, e aí eu começo a comparar com o Paulo, porque Paulo diz assim: olha, eu sei o que é bom, eu quero fazer o que é bom, eu conheço essa lei que é espiritual, mas eu faço errado. E agora João diz assim: ó, se você diz que mantém comunhão com Ele, mas você anda nas trevas, você é filho do diabo, você está pecando. E João continua dizendo, verso 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E a pergunta: mas como é que eu posso andar na luz? E sabe que isso é um desespero que muitos de nós cristãos carregamos na nossa alma, e que faz com que a gente se sinta cristão de segunda categoria, faz com que a gente sempre se sinta menor e inferiorizado. É aquele negócio de levar dentro de nós uma culpa. Como eu falei para vocês outro dia, eu quero que Deus coloque em você uma angústia, uma sede para procurar Deus, mas não culpa, porque a culpa, Jesus já pagou essa culpa, Ele já levou a culpa dos nossos pecados. E o que diz logo em seguida, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E esse verso te anima ou desanima? Agora começa a animar, porque ele diz assim: peraí, se você anda no pecado, você é do diabo, mas também se você disser que não tem pecado, você está mentindo.
Está ficando confuso isso aqui, não está? Não? Está ficando confuso ou está ficando claro? Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar da injustiça. E aqui está uma solução. Se eu confesso o meu pecado, primeiro, eu entendo que eu pequei, eu chego à conclusão que eu preciso do perdão, e eu confesso a Deus os meus pecados, e diz: Ele é fiel e justo para perdoar você de todos os seus pecados. Verso 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Então o que eu preciso fazer é chegar diante de Deus e confessar. E quando eu confesso, Deus apaga. E lembra do que eu disse? Aí você confessa e pede perdão, e Deus perdoa, e logo em seguida Ele esquece. Dos teus pecados eu não me lembro. Então Ele está dizendo: filho, olha, você, eu estou escrevendo tudo isso aqui para você não pecar, mas se você pecar, sabe que você tem um advogado que apaga todos os seus pecados. Então corre para Ele. E quando eu vou para Jesus e confesso os meus pecados, e eu começo a batalhar o bom combate da fé, Jesus está ali para perdoar os meus pecados e zerar de novo. É isso que Ele faz. Agora, vamos voltar lá em Romanos 8. Voltando a Romanos 8. Paulo tinha acabado de dizer assim: desventurado homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? Porque eu só faço o que eu não quero. Aí ele diz no capítulo 8, verso 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que esses fizeram? Confessaram os seus pecados, e eles estão em Cristo, como Cristo ensinou. Sabe o que é estar em Cristo? Jesus ensinou o que é estar em Cristo naquela parábola da videira. Lembra que Ele disse? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Está vendo? O fruto só acontece se o ramo estiver ligado na videira. Permaneçam ligados em mim e eu vou permanecer em vocês. Então quem está em Cristo agora é o quê? Nova criatura. Aí ele diz no verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Opa, apareceu uma terceira lei. Até agora a gente tinha duas. Quais eram? A lei espiritual e a lei carnal. Quando elas duas se encontram, lutam, quem ganha é a lei carnal. E agora ele diz: você encontra com Jesus, entrega a sua vida a Ele, e você começa um relacionamento íntimo com Ele. Você está em Jesus, Jesus está em você. Vocês estão ligados, vocês se conhecem de fato. É que nem um casamento onde as pessoas continuam a se conhecer. E aí você entra na intimidade do casamento, que é o batismo do Espírito. E aparece uma outra lei, uma terceira lei. E ele diz agora o que então? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o jeito que Deus tem para fazer com que a gente vá crescendo, e sabe, esse crescendo é aos poucos. É que nem construir uma parede. Ninguém é transformado da noite para o dia. Ninguém abandona os seus pecados da noite para o dia. A gente vive envolvido nessa guerra do pecado. E eu me lembro, quando eu era pastor quando eu saí da Voz da Torcida, eu cantava dos Arautos, eu fui para São Carlos, eu tinha 8 igrejas. E fui numa época de carnaval para uma das igrejas do bairro. E logo quando eu cheguei na sexta-feira, o pessoal disse assim: pastor, vai lá na beira da piscina para conversar com o Mateus. O Mateus está inconsolável, ele só chora. E eu fui lá para conversar com o Mateus. Eu cheguei do lado do Mateus e disse: Mateus, o que está acontecendo, cara? Demorou muito para ele parar de chorar. E aí ele parou, olhou para mim e falou assim: eu sou muito pecador.
Mateus era um menino de 8 anos. Eu fico feliz de você ter reagido assim, sabe por quê? Porque é desse jeito que Deus olha para os pecados da gente. Quando você olha para Deus e diz assim: Senhor, eu sou muito pecador, eu não consigo. Mas o Mateus é sim muito pecador. Ele é um menino de 8 anos, mas ele é pecador. Mas se eu e você, seres humanos, somos capazes de olhar para ele e dar todo esse desconto que leva a gente até a rir, achar graça, é desse jeito que Deus olha para a gente. Quando você olha e diz assim: Senhor, eu sou muito pecador. E o que faz rir é o tamanho da graça dele, é o tamanho do poder do Espírito dele que age em nós. Amém. E é por isso que quando Jesus conversou lá com Nicodemos, a gente vai terminar lendo aqui João 3, que eu comecei hoje de manhã. Jesus disse para ele: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é ser nascido da carne mesmo? Todos nós somos nascidos da carne. Nascemos da nossa mãe. E quem nasce da mãe é pecador, só isso. A gente já nasce pecador nesse mundo. Você é nascido na carne, você é carne, é carnal, escravo do pecado, vendido à escravidão do pecado. E Jesus diz para Nicodemos: quem é nascido da carne é carne. Aí ele diz: e o que é nascido do Espírito é Espírito. E é por isso que a gente diz que quando a pessoa é batizada, ela é um bebê recém-nascido, porque é um bebê espiritual que vai crescer. E eu fico triste quando eu vejo que algumas pessoas olham para o dia do seu batismo como o momento espiritual mais alto da sua vida. É como se alguém dissesse assim: puxa, o dia em que eu nasci é o momento meu de maior sabedoria e realização da minha vida. Como pode ser isso? Ninguém é um bebê recém-nascido e realizou as maiores façanhas da sua vida. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E sabe, na carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, que somos nós mesmos, ele apresenta 3 temperaturas espirituais. Lembra? A primeira é frio, a outra morno, e a outra quente. Como é que é o gráfico espiritual de um morno? Olha, lá está Deus em cima, aqui está a linha do horizontal, da mornidão, aqui embaixo está a frieza. O morno, o gráfico espiritual dele é assim, ó. Esse é o gráfico espiritual do morno. Quando você traça uma linha de onde ele saiu até onde ele chegou, sabe onde vai dar? Retinho assim. Ele não vai encontrar Deus nunca, vai ficar sempre nessa daqui assim, olhando na horizontal. Como é que é o gráfico espiritual do quente? É assim, ó. E quando você traça uma linha de onde ele saiu aonde ele chegou, vai dar o quê? Crescendo. Mesmo que seja mais perto da barra. Sabe por quê? Só Jesus cresceu assim, ó. Crescia o menino em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Só Satanás caiu assim. E eu via Satanás caindo como um relâmpago do céu, porque o frio também vai assim. Ele tenta subir e ele cai. Ele tenta subir e cai. Todos nós temos uma vida acidentada. Cada ser humano, quer seja Pedro, quer seja Paulo, qualquer um deles, Abraão, sua vida espiritual foi assim. Por isso Deus vai construindo o nosso caráter, e a gente só vai vencer os nossos defeitos de caráter todos depois que Jesus vier. Até lá a gente vai nessa luta. Mas quem vai nos jogando para cima do gráfico é o Espírito de Deus, essa lei do Espírito de Deus que habita em nós. E aí Jesus falou para Nicodemos:
Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Sabe que Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, você está acostumado a planejar a sua vida e determinar como as coisas vão acontecer. Sabe? Eu sou organizado, então eu gosto de saber agora o que vai acontecer na minha semana seguinte. A minha agenda já fica toda preenchida nos mínimos detalhes, tudo que vai acontecer. E quando você é assim, você sofre. Eu me lembro, principalmente na época que eu trabalhava lá na Novo Tempo, você tem a semana cheia de coisas, você viajou na semana anterior, vai viajar na outra, você tem uma semana para o escritório, agenda cheia, começa a segunda, e logo às 8h30 da manhã, senta uma pessoa na frente da tua mesa, que não está na tua agenda, é um funcionário da Novo Tempo, não tem nada a ver com a sua agenda. Pastor, eu preciso muito falar com o senhor. 5 minutinhos. 5 minutinhos é 2 horas e 5 minutinhos. E aí você ouve a pessoa, e você vai ficando desesperado. Meu Deus, essa pessoa não está na minha agenda, ela está fazendo, a minha agenda vai ficar maior ainda. E quando ela nem saiu, já chega outra, pastor, depois dela eu posso falar mais um pouquinho com o senhor e tal. E você vai ficando desesperado e desesperado. Sabe como é que é? E a sua vida é assim também, sabe? Quando você tem que fazer uma coisa muito importante, que teu pneu fura, as coisas dão errado, acontece tudo atrapalhado, é porque a gente acostumou a planejar as coisas. A gente planeja como vai ser o evangelismo da igreja, a gente planeja o que a gente vai fazer, a gente planeja novas iniciativas, novos projetos. A gente só esquece de pedir para Deus dizer o que Ele quer que a gente faça. A gente faz os planos e depois pede para Deus abençoar os nossos planos. E Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, você, Nicodemos, é um trem. O trem é aquele que sai daqui e vai chegar ali, e todo mundo sabe aonde ele vai passar, porque ele só anda no trilho. Se ele sair do trilho, é um acidente, não vai dar bom. Eu não quero que você seja um trem, Nicodemos. Quem é nascido da carne é assim. Ele planeja, ele espera, ele faz planos, ele faz métodos, ele faz novos métodos, ele planeja novo evangelismo, ele faz reuniões, ele faz um monte de coisa, pede para Deus abençoar. Eu quero, Nicodemos, que você seja quem é nascido do Espírito. Nicodemos é barco à vela. Porque o barco à vela, ele sai daqui e vai chegar ali. Agora, por onde ele vai, ninguém sabe. Porque é o vento que sopra e leva ele onde o vento quer. E o Espírito age assim. Então, se por acaso Nicodemos você planejou ir para lá e de repente o vento soprar para cá, não se espanta. Mas, Senhor, eu quero ir para lá, não tem problema. Pode ser que você dê uma volta tremenda, pode ser que a volta seja no mundo inteiro, mas você vai chegar lá. Porque o vento do Espírito é quem vai levar você. E a gente que vive planejando a nossa vida e querendo dirigir e cercear a nossa vida e querendo colocar a nossa vida enquadrada em trilhos, a gente sofre demais. Porque a gente não vê a igreja crescer, a gente não vê as coisas acontecerem na nossa vida, a gente vive reclamando. E demorou muito tempo para eu sentar nesse barquinho à vela e aproveitar a paisagem. Porque quando começa a dar coisa muito errado, você olha, vou contar aquela história de hoje de manhã. Eu tinha minha agenda cheia lá num dia, quando aconteceu de falecer uma pessoa na minha igreja. E sabe que esse povo falece sem avisar a gente. É um negócio assim. Eles morrem, nem avisa antes, né? E aí acaba com a agenda da gente. Minha agenda estava cheia naquele dia. Mas era a mãe de um amigo meu, amicíssimo, de juventude meu. E eu me planejei e falei, bom, tudo bem, mas eu faço o funeral, que ele me pediu fazer o funeral, mas não vou ter tempo de ir no enterro. Eu ainda mantive alguma coisinha na minha agenda depois do funeral, porque eu pensei, esse funeral acaba mais ou menos às 6 da tarde, e eu não vou no enterro, eu vou só fazer ali a cerimônia fúnebre e vou embora.
Só que quando você pensa um negócio, mas quando você chega, você encontra teu amigo, aí a irmã dele, que é amiga também, você se envolve com aquelas pessoas, eles estão tão agradecidos que você está ali, e eu comecei aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho que fazer, não tem outro dia para eu fazer o que está marcado depois, mas eu tenho que ir lá, não vou. E quando chegou no finalzinho mesmo, eu nem sabia avisar assim, olha, eu morava em Curitiba, e disseram assim, a cremação será feita no crematório de Campo Largo. Campo Largo é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Curitiba. Eu nunca nem tinha ido em Campo Largo, eu não sabia nem que tinha um crematório lá. E para ajudar, era inverno, 5:30 da tarde, o sol já estava se pondo, frio danado e muita chuva. 5:30 da tarde, você imagina como é que estava o trânsito no centro de Curitiba, porque o velório foi dentro da igreja central, está no centro de Curitiba. E eu fiquei muito assim, vou, não vou. Mas como a gente diz, sabe quando tem uma coisa dizendo para você, vai, e eu tentando não ir, no final eu disse assim, tá bom, eu vou. Peguei o carro, saí da igreja seguindo o cortejo, mas foi no segundo, terceiro semáforo, o cortejo foi embora e eu fiquei. Aí de novo, acho que eu não vou, eu estou perdido, eu não sei onde que é e tal, mas de novo aquela coisa, vai, não vou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Liguei já, desmarquei o que eu tinha depois, falei, eu vou, mas nem que seja para chegar no fim lá e voltar. E realmente, o trânsito me parou e eu fiquei no meio do trânsito. E você já fica incomodado, poxa, vou lá, vou perder meu tempo. Porque é assim, sabe, quando a gente resolve seguir a agenda da gente, e a gente resolve ser trem, a gente se incomoda com tudo. E quando eu era mais novo, eu ainda fungava. Sabe como é que é fungar? Os maridos conhecem bem esse negócio. Bota a mala no carro. Aí, tá tudo errado. Tudo dando errado. Aí, eu fui para... Bom, o trânsito me segurou mais ou menos 1 hora para eu sair de dentro de Curitiba. Eu fui, e quando faltava assim uns quilômetros para chegar em Campo Largo, tinha uma lanchonete de estrada. E eu entrei lá para perguntar onde era o tal do crematório de Campo Largo. Cheguei para o balconista e falei, olha, você sabe onde é o crematório de Campo Largo? Ele falou assim, olha, é muito complicado. É muito complicado o senhor ir lá. Aí tinha uma moça do lado dele no balcão, falou assim, mas você mora lá do ladinho, por que você não vai com ele? Ele olhou para mim e falou, eu moro lá do ladinho, agora eu saio daqui meia hora, o senhor espera? Eu falei, olha, eu estou indo para uma cremação, eu não sei nem se eu já vou chegar a tempo, eu posso até te esperar, mas lá não vão esperar, então não vai dar. Aí a moça falou, fala lá, patrão, está vazio isso aqui. Deixa eu ficar um pouquinho, correu lá, ele me liberou. O rapaz veio no meu carro e a gente foi conversando. Realmente era complicado. Entramos na cidadezinha, um monte de volta, pegamos lá no fim da cidade uma estradinha de terra, e depois de andar uns 3 quilômetros na estradinha de terra, ele falou assim, olha, agora o senhor me deixa aqui, minha casa está aqui, o senhor vai andar mais ainda nessa estradinha. 1 quilômetro vai ter um portão do lado esquerdo assim, é um portão branco, é ali o crematório. Tá bom. De noite, escuro, chovendo. E eu fui. Quando eu cheguei na frente do portão branco, tinham os carros do funeral, estavam todos lá. E eu pensei, meu Deus, olha, consegui chegar a tempo. Me colocou o rapaz, ele morava aqui e ainda consegui chegar a tempo. O portão abriu, a gente entrou, saí de dentro do meu carro correndo, fui já ali onde estava o crematório, debaixo de uma cobertura, batendo a roupa e esperando o pessoal chegar. Saiu um, saiu outro. Eu comecei a olhar, eu não conhecia ninguém. Aquelas pessoas não eram do meu funeral. Agora você imagina o que você sente, né? Meu Deus. Aí eu entrei um pouquinho mais aqui, eu digo assim para o rapaz de lá do crematório, eu falei, escuta, e a cremação da dona fulana? Ele falou, não, ainda vai ser daqui 1 hora. Eu falei, Aí
Aí eu olhei para os carros, olhei para as pessoas, eu vi sair de dentro de um carro um caixão branco desse tamanhozinho assim. E aí eu percebi que eu estava na cremação de um bebezinho recém-nascido. Aí eu comecei a olhar procurando quem seriam os pais daquele bebê. Vi um casal jovem, uma moça com um blusão, um capuz, chorava muito, o rapaz muito passado do lado dela assim. Olhei para o rosto daquelas pessoas e a primeira coisa que Deus sussurrou aqui no meu ouvido foi um verso. Olhando Jesus para aquela multidão, ele teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Eu disse, estou entendendo. Fui até o rapaz e eu disse assim, vocês têm algum pastor, algum padre que vai falar para vocês aqui o que falou? Ele disse, não, a gente não tem ninguém. Eu disse, então querido, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e Deus me mandou hoje aqui para ser o pastor de vocês. Vocês aceitam que eu seja o pastor de vocês? A gente aceita. E naquele dia eu fui pastor deles. Porque eu queria? Não. É porque Deus de lá de cima amava demais aquele povo. E Deus teve um cuidado e um carinho tão especial com eles. Porque foi difícil me arrastar para aquele lugar. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, Ele me levou para lá. Porque Ele sabia que eles precisavam de alguém que orasse com eles. Ele sabia. Por isso Jesus disse assim, Nicodemos, quem é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito. O vento sopra onde quer. Você pode até fazer os seus planos, Nicodemos, mas quando Deus começar a mexer o seu barquinho para lá e para cá, senta nele, desconecta, relaxa e diz assim, uau, o que será que Deus tem planejado, hein? Vai ser uma aventura. Vou aproveitar essa viagem. Aí você só senta e vai aproveitando a paisagem, sabe como é que é? E pergunta, Deus, o que o Senhor quer de mim? Guiados pelo Espírito, o nosso lar vai ser diferente. Guiados pelo Espírito, o nosso trabalho vai ser diferente. Sabe por quê? Deus quer alcançar pessoas de um jeito que só Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele conhece os corações, Ele vê as necessidades, Ele programa para que você chegue naquele coração, naquela alma. Você que um dia aceitou a salvação em Jesus e que foi justificado com Ele, mas que aceitou agora receber diariamente o batismo do Espírito, e o Espírito passa a viver em você. Isso não torna você perfeito no sentido de ausência de pecado, mas torna você perfeito no sentido de que Deus olha para você e diz, Ele está perfeito porque foi justificado por mim. Deus olha e vê o manto de Jesus sobre você, e Ele começa a transformar você dia a dia, mesmo que muitas vezes não parece que a gente está sofrendo essa transformação. Ele está trabalhando, Ele está transformando, Ele está modificando, Ele está construindo no nosso caráter. Então, Deus pode usar você desse jeito, guiando você através do Espírito de Deus. O que é que você acha? Sabe, o texto de Joel, que fala da chuva serôdia, você lembra como é que ele é? E será?
Tem uma palavrinha ali que a gente sempre esquece. Eu sempre esqueci isso aí. Até que eu li um negócio fantástico sobre isso que eu vou falar para vocês agora. E será que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne? Mas tem alguma coisa antes do que assim. E será depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aí vem aquela coisa toda dos velhos, as crianças profetizando, tendo visões e sonhos e sinais no céu e tudo mais. Bom, ele está falando do Espírito, a chuva serôdia, o derramamento em dobro que vai cair do Espírito Santo. Ele está dizendo, e será depois que derramarei o meu Espírito. Peraí, se depois ele vai derramar o Espírito em dobro, o que tem que acontecer agora? Temporã. E como é que funciona a temporã hoje na nossa vida? O que tem que acontecer? Como é que nós devemos estar como igreja? Vamos ler esse texto por último hoje? Então vamos ler. Joel 2. O verso é o 12 em diante. Presta atenção. Presta atenção, porque esse texto vai falar com você, pai, mãe. Esse texto vai falar com você, jovem, recém-casado. Esse texto vai falar com você, pastor de igreja, e comigo. Olha o que ele diz. Ele tinha dito, será depois. Ele vai dizer o que tem que acontecer agora. Ele diz assim, verso 12. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Opa, o agora é agora mesmo. Está dizendo que isso tem que acontecer agora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus está dizendo assim, agora você tem que quebrantar o seu coração, agora, para você receber a chuva depois, agora, você tem que se converter a mim, me buscar, e se converter com todo o seu corpo, com toda a sua alma, de todo o seu coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Verso 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, chama todo mundo, chame as famílias, chama todo mundo, faz uma assembleia solene, chama o povo para se congregar, para adorar a Deus, para entender quem Deus é, para fazer uma entrega especial. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo e a noiva da sua lua de mel, da sua recâmara, do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, pastores. Está na hora da gente chorar e clamar. Chore entre o púlpito e a entrada da igreja. Eu entro algumas vezes dentro da minha igreja vazia e fico olhando e orando e pedindo a Deus pelo meu povo. Chorem e orem. Ele diz até o que a gente que é pastor tem que orar. A oração é assim: pastores, chorem entre o púlpito e a entrada da igreja, dizendo: poupa, Senhor, o teu povo. Ó Senhor, não entregues o teu povo, a tua herança, ao opróbrio, porque os outros vão fazer escárnio deles e vão perguntar: onde está o seu Deus? Isso é para a gente fazer agora. Sabe o que chama isso? Isso chama quebrantamento e intercessão. Sabe o que é intercessão? É quando a gente ora com fervor, com amor, com clamor, com toda a alma, uns pelos outros. Ora pelas suas crianças, pelas crianças que estão na igreja, as nossas criancinhas que estão correndo, aquelas que estão aqui na frente, de quem a gente falou, 60% vai estar fora da igreja daqui a pouco. Chora por elas, ora pelos jovens, ora pelos casais novos que estão se casando, ora pelas famílias da igreja, e ora e diz, clama, diz: Senhor, salva o teu povo e livra o teu povo, porque nós somos o teu povo. Intercessão. Sabe que
Não poucas vezes pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu oro por você e por sua família. Eu fico com vergonha, porque eu não consigo orar por todas essas pessoas, nem as pessoas, os amigos. Tem muitos amigos meus, membros das minhas igrejas. Eu não consigo ficar orando por todo mundo. Eu vou orar, eu oro no coletivo, assim. Como é que eu posso falar o nome de cada um? Eu não consigo. Aí quando um amigo meu, uma pessoa, membro de uma igreja, diz assim, essa semana um amigo meu diz assim: o seu nome e da sua família está na minha lista de oração. Eu oro por você toda semana. Meu coração me quebrando. Sabe por quê? Muitas vezes eu vou orar para Deus e eu digo assim: Senhor, eu estou tão fraquinho, Senhor. Não tenho força nenhuma, sabe? Hoje eu estou precisando de uma coisa, Senhor. O meu crédito para o Senhor está negativo, porque eu ainda pequei de novo aquele pecado essa semana. Mas eu sei, Pai, que o meu crédito só não está negativo porque tem gente orando por mim. Eles estão depositando fé e coisa boa na minha conta espiritual. Então olha aí, Pai, porque tem um crédito de pessoas que estão orando por mim. E às vezes a gente é maltratado, às vezes a gente é maltratado pela vida, às vezes pelas pessoas. Mas quando tem alguém intercedendo, é o tempo de nós intercedermos uns pelos outros, queridos. Não é tempo para rixa, para briga, não é tempo para ficar reparando a vida do outro, é tempo de buscar a Deus com sinceridade, pureza de coração, é tempo de buscar a Deus e interceder uns pelos outros. Eu vou chamar a Maricela aqui, e a gente vai cantar uma música. Essa música, ela toca o meu coração porque ela fala desse assunto da intercessão, sabe? E eu não vou fazer apelo para você levantar, para coisa nenhuma disso. Mas eu vou fazer um apelo para você, sabe? O meu apelo para você é que se o Espírito de Deus está tocando no seu coração, para você sair dessa mesmice espiritual, você se levanta no seu coração e responde para Deus. E fala: Senhor, não quero ficar desse jeito mais. Só o Senhor pode mudar isso. A única coisa que eu posso fazer é me colocar na sua mão e pedir: muda. Faz isso. A música vai tocar. Vai tocar a música agora. Enquanto isso, Deus vai falar com você. Ele vai tocar o seu coração. Ele vai chamar você para uma decisão. Por vezes me sinto cansado, ferido, nem sei por que eu não caí. De onde a força
estou a andar. Deus, tua mão me sustém, sinto anjos aqui, não sei onde nem quem estão orando por mim, e se o mal me alcançar, e se a dor me assaltar, só me deixe sentir que alguém ora por mim. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos abre essa porta de oportunidade. Mais uma vez o Senhor nos chama para pertinho do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos convida para apoiarmos o Senhor em intercessão uns pelos outros. Nós não somos ninguém, Pai. Não somos capazes. Somos totalmente dependentes da sua graça, do seu amor, do poder do seu Espírito que venha habitar em nós. Somos dependentes de ter força para cada dia querer e buscar, ter esse desejo. Então, Pai, coloca no nosso coração essa sede, esse desejo pelo Espírito. Ajuda-nos a entender a seriedade do momento que a gente vive na história desse mundo. Ajuda-nos, Pai, a acordarmos ao vermos o amor de todos, quase todos, se acabando. Ao vermos os nossos filhos se retirando. Ao vermos que o tempo chegou. Que nós nos ergamos, Pai. Nos ergamos para orar uns pelos outros, para apoiar uns aos outros, para estender a mão uns aos outros, para servirmos uns aos outros. Aceita, Pai, a nossa entrega, e mais que tudo, opera com o seu Espírito no nosso coração e na nossa mente. E nos guia aonde o Senhor deseja nos levar, para encontrarmos os seus, em nome de Jesus. Amém.